Queda muito forte aí nas ações da JHSF, ainda dentro da minha região de suporte de longo prazo. Não fico preocupado ainda, porém atento, porque a gente tem que ficar preparado caso esse movimento aconteça. Tá? Ainda está um pouquinho longe, a gente vai precisar de muito mais pressão vendedora. Claro que a bolsa também não está ajudando, e Ibovespa só cai, ainda não encontrou realmente um fundo muito forte, mas a gente pode estar em vias de encontrar esse fundo, tá? Então a gente vai ver tudo aqui ponto a ponto, entender esse cenário, ver aonde a gente realmente vai começar a ficar preocupado e, claro, nossos preços alvos, nossas projeções, como sempre, o vídeo completo para vocês, também com notícias, fundamentos, preço justo. Então, fiquem aí até o final, beleza? Antes da gente continuar, claro, ó, nosso canal de criptomoedas, quem se inscreveu tá rindo à toa, e um mercado que vai subir ainda muito mais, muito melhor que o nosso Ibovespa, e claro, nosso curso para quem quer aprender a usar o gráfico para investir para longo prazo e também fazer parte lá da nossa comunidade no Telegram, beleza? Então vamos lá, gráfico semanal da JHSF. Deu ruim? Será que deu ruim mesmo? E a gente vai perder esse fundo? Por enquanto eu ainda não estou preocupado, mas a gente já tem que ficar num alerta aqui. Primeiro vamos entender o que aconteceu. Primeiramente, a gente não conseguiu romper esses 4,50, que era o nosso gatilho preço-chave. Olha quantas vezes a gente tentou romper. Na semana passada, quase deu esse gostinho. Chegamos aí aos 4,78, mas a gente acabou fechando aí bem feio, tá? E nessa semana agora, a gente teve justamente o sentido o inverso, ou seja, tentou romper topo, não conseguiu, falhou, por consequência, ele ia vir testar sim esse fundo dos 4,10 com boas chances de romper. Mas olha como a gente ainda está preso neste maior volume de negociação dentro desta estrutura de fundo, e por isso que eu digo para vocês que eu ainda não estou preocupado. Estou alerta, claro que a gente está testando o limite, que é os R$ 4, e onde a gente tem esses fundos aqui importantes, inclusive esta barra de trava de baixa lá de junho desse ano, então ela ainda vai ser um suporte muito forte para a gente conseguir ultrapassar. Então, enquanto a gente estiver acima dela, eu sequer fico preocupado, tá? Fico atento, mas não preocupado, porque eu acredito sim que as ações da JHSF estão muito baratas, que a gente tem um potencial de valorização muito grande, e não vou desistir dela por uma quedinha que o gráfico nem me mostra, e é muito preocupante. Tá? Então, por enquanto, a gente ainda está dentro dessa enorme estrutura de fundo, onde a gente teve essa armadilha lá nos 13,50, mas o nosso fundo real está aqui entre 13,70 e R$ 4, nessa zona que eu ainda chamo ela de zona de acumulação de longo prazo. A coisa só vai desandar realmente abaixo desse fundo, porque imagina que uma ação que está andando de lado esse tempo todo, se perder sua estrutura, aí a coisa vai realmente pro saco, tá? Mas esse fundo aqui nem considero, porque isso aqui é um fundo falso, beleza? Mas por enquanto, não tô preocupado, era natural, depois de uma tentativa falha de romper o topo, a gente vir testar o fundo dessa zona. Vamos ver semana que vem como o preço vai se comportar, porque se a gente realmente encontrar o fundo que pode ser que a gente esteja encontrando no Ibovespa, vai dar um gás aí para a JHSF tentar se recuperar e voltar aí para uma possível tendência de alta, tá? Se a gente olhar aqui no gráfico diário, a gente vai entender aqui, ó, justamente este movimento. Olha como o preço foi se arrastando para tentar romper os 4,50, não conseguiu e perdeu o fundo, tá? Aqui está a nossa zona de suporte dos 4 aos 13,70, zona de acumulação. Então a gente está muito bem ancorado nessa região, e aqui eu vejo mais como oportunidade para quem quer comprar ação barato, porque a nossa relação risco-retorno, na minha leitura, está muito boa. Então, eu não estou preocupado em vender, e sim em se ele vai me dar um sinal que justifique comprar mais. E a gente pode ter justamente o nosso primeiro gatilho para quem quer, realmente ainda não comprou as ações da JHSF, é esperar aqui, ó, os 4,20. Tá? Vamos marcar aqui. Por que esses 4,20? Porque a gente tinha esse fundo anterior, aqui nos 4,7 até 4,18, ó, nessa grande acumulação.
Então, se o preço voltar para cima dessa zona, que vai ser uma resistência forte agora, a gente começa a trabalhar sim com a possibilidade de continuar dentro dessa zona, beleza? Mas vamos agora fazer as projeções, tentar entender tudo que pode acontecer. Só antes, não esqueça nossa área de membros, se torne membros do canal e claro, ó, curte o vídeo, já aperta aí, ó, botão de curtir, ajuda demais cada vez que vocês curtem nossos vídeos aqui, ajuda muito. Então se inscreva também, deixa a opinião aí, vocês vão comprar as ações JHSF nesse preço de R$ 4. Tá muito interessante essa região e eu não vejo ainda um medo, uma possibilidade muito grande de perder essa zona, mas claro, vamos acompanhando toda semana aqui no canal, tá? Então vamos ver aqui nossas projeções. Primeiro, a gente já dá de cara aqui com essa linha de tendência de baixa, então qualquer toque, movimento de alta, a gente vai trancar nessa região, que agora atualmente está passando aqui nessa faixa dos 5,30, R$ 5. Essa é a primeira zona que a gente tem que ficar de olho. Pelo preço de hoje, alta aí de 30%. E claro, o meu alvo final para esse movimento de alta vai estar aqui justamente na casa dos R$ 7, tá? Que seria justamente aqui, o primeiro movimento de alta, correção, segundo movimento de alta, e a gente bateria aqui essa região, que é o topo o topo histórico real, né? Porque esse aqui eu considero um falso rompimento e o topo está no 7, tá? Então esses seriam meus dois alvos para trabalhar por enquanto e claro, né, se a gente perder este fundo dos 13,60, esquece que a gente vai fazer aqui uma enorme distribuição e topo e a gente vai jogar a ação lá para baixo, tá? E sinceramente eu não vejo espaço para isso acontecer, pelo menos por enquanto, mas a gente não pode desconsiderar também porque sempre existe essa possibilidade. Mas acima dos 13,60, deixa aí o tempo que for, mercado que decide quando ele vai querer voltar a subir. O importante é a gente estar posicionado no lugar certo, beleza? Continuando então, a gente não tem nenhuma notícia relevante desde a nossa última análise. Então a gente tem aqui a JHSF conclui venda de ativos para o fundo XP Malls por 179 milhões. Era uma participação minoritária de 32% que eles tinham de um shopping, tá? Então faz parte aí do negócio da JHSF justamente. Eles vendem uma participação, depois compram outra e assim vai girando dinheiro, faz parte e é bom porque vai dar um alívio no caixa aí, porque com certeza eles estão penando aí com essas taxas de juros e quem não tá no Brasil, né, se lascando com essa taxa, né, que ainda vai subir projeções aí de 13% até o ano que vem, tá? Então aqui preço ao valor patrimonial 0,54, como eu falei, na minha visão isso aqui é muito barato, não justifica para uma ação que entrega bons resultados ano após ano, ela não dá prejuízo. Preço sobre o lucro 4,33, está na média histórica do indicador. Dividendos, olha só, 9,17% de dividendos numa ação de um setor complicado e que ainda paga mensalmente, tá? Então, na minha leitura, na minha visão, é muita coisa, tá? ROI de 12,40%, também na nossa média histórica com viés de alta comparado com o ano passado. Margem EBITDA de 75,16%, também, ó, um crescimento muito forte de 2022 para cá. E aqui na parte ó, dos resultados a gente vê, ó, vamos pegar aqui os 10 anos. Passamos aí por várias crises, ela só não conseguiu sobreviver ó, a 2016 e 2017, realmente aquela quebradeira do Brasil, a gente teve aí prejuízo, mas olha que de 2018 para cá, com todo esse problema de taxa de juros, toda essa confusão de economia ruim, a JHSF entrega lucro, tá? Então ela teve, claro, seu pico em 2021, mas mesmo assim, ó, 22 caiu, 23 caiu, agora 2024 a gente pode estar fechando igual ou melhor que o ano passado, já dando uma sinalização positiva de retorno aí a resultados melhores a partir de 2025, tá? Na parte da alavancagem, claro, tem uma alavancagem não muito grande, uma dívida pequena, mas é aquele negócio, né? Dívida hoje, uma taxa de juros projetada de 13%, liquida qualquer um, tá? E na parte de preço justo, R$ 12,55. Atualmente a gente está em 4,4. Então fiquem ligados nessa zona, entre R$ 13,70 e R$ 4
é uma zona ótima para quem quer investir para longo prazo. Então fiquem atentos enquanto a gente estiver nela. Na minha leitura, é um ótimo potencial, beleza? Não esqueça de olhar os outros dois vídeos que estão aparecendo aqui em cima para vocês e de se inscrever no nosso canal de criptomoedas. Valeu!